continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Pra não fazer bagunça nessa sala, minha filha. Por que você não vai escrever no quarto? Ai, mãe, eu tô aqui quase doida levantando os dados da saúde mental. Se soubesse como isso é importante... Saúde mental eu vou perder já se você continuar fazendo essa bagunça. Ai, tá bom, mãezinha. Senta aqui, vai. Mãe, Santos tem um projeto pioneiro de saúde mental no país. Onde as pessoas que precisam de tratamento, elas são tratadas com maior dignidade e têm dado resultados excelentes. Eu sei, todo mundo sabe. Pois não acabou a internação desnecessária, por exemplo? Ó, vou te contar, tintim por tintim, como é que é essa matéria que eu tô fazendo, tá? Primeiro, eu entrevistei o Dr. Ticanori. Hoje, com o serviço, com os NAPs montados na cidade, as pessoas não precisam mais recorrer ao antigo Hospital Anchieta. Ao invés disso, a gente vai estar montando lá na antiga Casa de Saúde Anchieta uma unidade para atendimento de pessoas com problemas com drogas. Aí, eu fui ver o trabalho de marcenaria que o pessoal faz lá na Aparecida. Viu, mãe? Lá no Centro de Convivência Tantã, os pacientes pintam quadros e fazem gravuras, que são verdadeiras obras de arte. E também pintam camisetas, gravatas. Lá no Jardim Botânico Chico Mendes... Lá eu conheço, filho. Os pacientes plantam, fazem mudas e vendem pra gente. Fazem mais. Eles cuidam das praças de Santos. E não é à toa que a cidade está tão linda, né? Eles trabalham, mãe, e são remunerados. Isso não é lindo? É maravilhoso, minha filha. Tem que ser mais que Tantã para não reconhecer isso. Boa noite. Eles perderam a razão e pagaram caro por isso. São acusados de estarem malucos da ideia, lelés da cuca, despirocaram, viajaram na maionese. Quem nunca saiu do sério? Quem nunca perdeu a cabeça, virou a mesa, berrou e brigou? O que não tem remédio nem nunca terá? Memória e Contexto fala de saúde mental. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. É em um luar de mistérios que a vida vai transbordar. Arco-íris colorido vem em minha direção, e do alto do cruzeiro a brisa leva a solidão. Boa noite, obrigada pela presença de vocês aqui. A Aurélia, queria começar por você. Ainda existem hospícios no Brasil? Hospícios, especificamente com esses nomes, não. Mas existem clínicas psiquiátricas que, infelizmente, ainda utilizam serviços muito parecidos com os manicômios, que eram instituições fechadas. Isso, quer dizer, com a reforma da psiquiatria 10 anos atrás, 2001, não é? Teoricamente, acabaram esses hospitais. Teriam que ter acabado? Sim, segundo a lei, sim. Por que ainda existem alguns? Então, tem todo um processo histórico, político na nossa sociedade. Santos é uma cidade marco histórico da reforma psiquiátrica desde 89, quando ocorreu a intervenção da Casa de Saúde Anchieta. A lei... Que era chamada de Casa dos Horrores, né? Isso. A lei que foi definido ao fim dos manicômios foi em 2002, muito pouco tempo. Sim. Mas porque ainda persiste a existência dos manicômios. Infelizmente, nós temos a questão do apoio medicamentoso. Muitas vezes as pessoas elas acabam buscando soluções mais imediatistas, que são o medicamento e não a psicoterapia, a arte-terapia, ou enfim, outros instrumentos que contribuiriam para a amenização do sofrimento. Sei. Agora, me diga uma coisa, Rosana, quem eram os pacientes de hospital psiquiátrico? Eram as pessoas que realmente tinham doenças ou era uma coisa muito, sei lá, as pessoas diferentes dentro da sociedade? Porque a gente tem um pouco essa visão, pelo menos de décadas atrás, assim, de que a pessoa que não se enquadrava no padrão da sociedade era considerado louco e internado, né? Eu acho que você faz a melhor pergunta, porque quando a gente começou a trabalhar com cada paciente internado e conhecer um tanto da história de cada um e identificar que então eles tinham uma história de vida,
eram pessoas como a gente, né, que sofreram adversidades na vida. Uns realmente tiveram algum tipo de sofrimento mental diagnosticado pela psiquiatria, como uma doença, uma psicose, uma neurose grave, mas muitos deles vieram de adversidades da vida, né? Pessoas que convulsionavam, pessoas que bebiam, pessoas que se desestabilizavam, mas que não necessariamente estavam manifestando uma doença psíquica realmente que precisasse de cuidados, né? E mesmo que precisasse de cuidados, na época eu acho que a intenção, quando se pensou em agregar pessoas doentes dentro de hospitais, a intenção era boa, era tratar, né, num primeiro momento. Ações higienistas, ações políticas, né, de limpeza da cidade, né, isso complicava a vida das pessoas doentes. E tinha também uma questão assim moral, digamos, né? Pelo menos o cinema mostrou tantas histórias, né, de pessoas que, sei lá, anos 50, de muita repressão sexual, muitas pessoas internadas, mulheres internadas em função disso. Tinha uma questão moral também na internação, né? Tinha, com certeza. Todas as pessoas que saíam das regras sociais, elas tinham uma indicação para viver de uma outra maneira que não exposta, né, à sociedade. Agora, me diz uma coisa, passados 10 anos, a gente já pode dizer que deu certo, está dando certo a reforma psiquiátrica? Eu vou utilizar o lema da última Conferência Municipal da Saúde Mental. Quando Desafios, foi ano passado, em 2010, desafios e avanços, né, em busca da intersetorialidade. É um desafio constante, diário. Eu acho importante também a sua pergunta, e vale ressaltar a obra, né, História da Loucura, de Michel Foucault, que é assim, a Bíblia, né, para podermos entender esse contexto histórico, político, cultural da loucura. Mas, enfim, a sociedade, a cada dia, ela está mais doente. Tanto é que nós, da luta antimanicomial, nós falamos, né, que a sociedade, ela constrói e destrói um sofrimento. Por isso que nós falamos hoje que as pessoas são portadores em sofrimento psíquico. Não se fala mais em doença mental. É mesmo? Não se fala. Em sofrimento? Quer dizer, é uma coisa que a gente pode considerar passageira? Sim, sim. É um processo. Faz parte do contexto atual naquela situação. E uma das discussões desta última conferência foi sobre a questão do sofrimento biopsicossocial. Como ela havia colocado, é uma diversidade esse sofrimento. Então, você não pode somente olhar por um só lado, um só foco, né? Tanto é que nós falamos a importância de outras políticas públicas envolvidas, outros setores, cultura, educação, assistência social, meio ambiente, não esporte. dá mais para fechar só ali, né? Não. A questão. Aí você não cura, né? Não. Eu quero convidar vocês para verem mais um vídeo. Vamos lá? Este grupo está se preparando para entrar em cena. Figurino, maquiagem, concentração. Vamos aprender com eles o que a arte tem a ver com saúde mental. O que vemos é uma apresentação para as famílias do processo de trabalho dos alunos de teatro do projeto Tantan, de Santos. E o que tem de diferente aqui? A diversidade. São crianças, jovens e adultos, quase 80. Vários com algum tipo de distúrbio físico ou mental. Fernanda, por exemplo, é deficiente auditiva. Agora, o que te surpreendeu quando ela veio para cá? Foi a capacidade dela poder se interpretar, que eu achava que ela não teria condições devido à deficiência auditiva. E eu me surpreendi que ela pode. Que as pessoas entendem o que ela fala. Neste exercício de conhecimento corporal, Fernanda contracena com quem tem transtornos psíquicos e com quem não tem. E aí percebemos que é esta convivência respeitosa com o diferente, através da arte, que supera preconceitos em relação aos chamados birutas, doidos, loucos ou tantãs. Ele é tratado como uma pessoa igual. Leva bronca, entendeu? É chamado a atenção, é elogiado, não é tratado como um coitadinho.
Esse trabalho que une saúde mental e cultura começou em 1989, quando o artista plástico foi chamado para trabalhar com cultura e lazer no manicômio de Santos, que não por acaso era conhecido como Casa dos Horrores, a Casa de Saúde Anchieta. Começava ali o projeto Tantan. O artista plástico e educador Renato de Renzo abraçou a causa usando a arte para dar voz e incluir os loucos. A Rádio Tantan, feita pelos próprios pacientes ou locutores, foi um sucesso. Está no ar mais uma vez a minha, a tua, a nossa Rádio Tantan. Um programa do tamanho da sua loucura. Os pacientes participavam também de oficinas de teatro, produziam jornal, lançaram a grife Tantan, faziam bijuterias. Santos se tornou a primeira cidade brasileira livre de hospícios, uma referência nacional e internacional. Pessoas que estavam 10, 20 anos dentro de um hospício psiquiátrico, né? E que desde aquela época até hoje continuam morando em sua casa, com seus vizinhos, com seus pais, né? Então eu acho isso bem interessante. A história do hospício, até vou usar uma frase de um deles, que quando passou no Anchieta falou assim para mim: eu só volto para isso aqui quando isso aqui sarar. 22 anos depois, o projeto Tantan continua trabalhando com teatro, dança, capoeira, oficina de poesia, cinema e afeto. Todas as pessoas se cuidam de alguma forma, né? Se abraçam, se beijam, aprendem com o outro. Neste primeiro semestre de 2011, foram 376 atividades realizadas e 1.400 beneficiários. Gostei muito, a gente ensaiou muito tempo nisso aqui, começamos segunda-feira a ensaiar, aí começou o grupo a falar sobre a peça, a gente discutiu sobre os cuidados que tem que fazer do palco e com os outros também. E achei muito legal as pessoas virem para assistir a gente. Nossa, aqui o Bruno se desenvolveu muito, aqui o Bruno se sente feliz, aqui o Bruno, para ele, não tem diferença, todos são iguais. É um lugar que ele vem com prazer. Aurélia, no país há uma unificação do tratamento do doente mental? Quer dizer, é o mesmo que acontece em São Paulo, que acontece em Santos, que acontece no interior da Paraíba? Não. Cada estado tem a sua realidade, né? Tem sua realidade geográfica, a sua realidade cultural. A lei é para todos, o direito é para todos, mas cada região tem a sua peculiaridade. Eu observo muito isso na RENILA, né, que é a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, que eu faço parte, que quando nós estamos em telereunião, né, estamos falando com o pessoal do Amazonas, o pessoal de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, o tronco do sofrimento, as dificuldades em tentar fazer com que a sociedade compreenda esse novo cuidado ao sofrimento psíquico é igual. Sim. Mas cada região tem as suas dificuldades, a sua forma de manejo. Por exemplo, na região... Mas existem, assim, os pilares, digamos assim, por exemplo, nesse caso que a gente acabou de mostrar, dança, o encontro, a proximidade, o afeto, tudo isso. Esses pilares, assim, norteiam o tratamento em qualquer região do país? Sim. Agora eu compreendi sua pergunta. Sim, isso é básico. Quer dizer... A escuta. A dificuldade seria em que sentido? Sei lá, apoio financeiro? Qual é o grande problema? A própria política pública, né, faltam profissionais. Eu acredito que essa deficiência de recursos humanos está no país inteiro. A questão de novos equipamentos, a estrutura física do espaço, dos NAPs, quer dizer, dos CAPs, né? Que NAPs é só em Santos, que são os núcleos de apoio psicossociais. Então, essas dificuldades, não agora, só materiais também, né? Sei. Rosana, dá para a gente dizer em que região do país se encontram pessoas com mais distúrbios mentais? Eu não tenho esse dado epidemiológico, não. Mas eu diria que toda cidade tem as pessoas que necessitam de cuidados mais intensivos. Estou falando mais intensivos porque a gente está se referindo aos serviços de saúde mental, né? E o que a gente pode afirmar é que toda cidade, né, toda região
e tem uma demanda que precisa de cuidados, né? Quer dizer, as cidades com ritmo estressante, com competitividade, com tudo isso, elas são um fator assim preponderante nessa questão? Ou a solidão de quem vive no campo, ou o meio não determina a questão da doença psiquiátrica? Claro que determina, mas eu acho que a questão psiquiátrica ela tem várias faces, né? A gente pode acompanhar, se a gente fizer a leitura a partir dos casos que a gente atende, a gente sabe de pessoas que nasceram com uma predisposição a adoecer e que o ambiente foi favorável para o adoecimento. Né? Pessoas que nasceram saudáveis, levaram uma vida de certa forma saudável e adoeceram, tiveram uma crise e não tiveram um retorno satisfatório ao estado anterior. Né? A gente conhece todas as modalidades de doenças mentais possíveis estando num lugar desse. Né? Mas eu diria que em todo lugar existe demanda, sim, de cuidados em saúde mental. Digo isso pela minha história, né? Por onde eu passei, o que eu conheci, por onde eu trabalhei. Mas o que eu queria dizer é assim, que em relação aos nossos projetos, aos nossos equipamentos de saúde que cuidam da doença mental, a gente não está no meio do caminho, né? Eu acredito que o anúncio da reforma em relação ao fechamento dos hospitais, ele parte, em primeiro lugar, da necessidade da humanização do tratamento. Né? Quando a gente fala dos maus tratos em hospital, né? Um pouco do que a Aurélia trouxe para a gente. E hoje, o que a gente vê? Que a aposta nos CAPs, ela foi muito grande em relação ao fechamento dos hospitais. E o CAPs, ele não é um equipamento que substitui um hospital, né? Ele é um dos. Né? Hoje a gente tem centros de convivência, projetos de geração de renda, que promovem cuidado em saúde, mas quando a gente diz de coisas muito pontuais, de intervenções muito pontuais para uma pessoa que está em momento de crise, por exemplo, a gente tem que falar de recursos clínicos também. Né? Que lugares são esses? O CAPs, ele tem um espaço de acolhimento intensivo, que são leitos de internação, para aqueles pacientes que precisam de um cuidado muito intensivo. Mas ele é restrito, né? Uma equipe multiprofissional, ela dá conta de uma demanda X, né? Ela não pode ser referência... em relação ao hospital. Sim, sim. E aí, assim, Campinas é uma cidade que tem 5 distritos de saúde, uma cidade de 1 milhão de habitantes, cada distrito tem um CAPs. Hoje a gente tem, um deles tem 2, distrito grande. Hoje a gente tem CAPs AD, CAPs infantil, e a gente percebe que eles não dão conta e nunca vão dar. Né? A ideia do cuidado em saúde mental é a construção de uma rede e não de um lugar. Né? E quem constrói a rede, quem tece a sua própria rede é o próprio usuário. Então, se ele precisa do CAPs para tratar da sua crise, de fazer as suas terapias, mas que ele precisa de um centro de convivência, ou que ele precisa de uma geração de renda, ou ele precisa estar em outros lugares, né, que esses outros lugares apareçam como lugares de cuidado. E isso tem muito mais a ver com a gente, na nossa cultura, do que propriamente com a questão da saúde mental, especificamente nas suas políticas públicas. A gente coloca a música na nossa conversa agora, daqui a pouco a gente continua. Vamos lá? Diogo, o que você vai tocar pra gente? Posso tocar uma música minha, própria? Pode ser? Pode. Tá, então vamos tocar alguma coisa lá do mato. Vamos lá. Vamos lá. Tem nome essa coisa lá do mato? Tem. Na verdade, tem a ver com as águas também, né? Ela vai direcionada... Vai do rio até o mar, vamos se dizer assim, né? Tá. Iemanjá.
baile da vida esperança, descendo o rio abaixo, no caminho das águas, um abraço no mar. Sem cor nenhum preconceito, no coração levo a fé. Também levo na jangada os sonhos de uma criança, uma viola afinada pro baile da vida esperança. Descendo o rio abaixo, no caminho das águas, um abraço no mar. Iemanjá.